Olá, bom dia. Obrigada pela presença. A gente vai hoje o trabalho da doutora Tessa, que foi a avaliação qualitativa da percepção dos profissionais médicos da atenção primária de Campinas quanto à estratégia de matriciamento em cardiologia no município. Vamos aproveitar essa oportunidade também para falar sobre os nossos fluxos e um pouco sobre como está sendo o nosso matriciamento aí durante a pandemia. Agradeço muito a oportunidade de poder apresentar esse trabalho. Ele foi apresentado no Congresso da SOCESP, né, de Cardiologia do Estado de São Paulo, no mês de junho, mas ele faz parte da minha dissertação de mestrado em saúde coletiva, e para ele eu contei com a colaboração de vários médicos da atenção primária de Campinas. Então, um grande prazer poder apresentar ele agora para vocês, tá bom? Minha orientadora foi a professora doutora Ana Paula De Masi e o orientador, o professor doutor Tiago Lavas Trapé. Só para fazer uma introdução, né, para a gente entender o porquê de matriciamento, principalmente em cardiologia, lembrar que o Brasil passou por transições sociodemográficas, epidemiológicas e nutricionais, né, deixou de ser um país rural com vários filhos para ser um país urbano com poucos filhos. Houve redução na taxa de mortalidade, também na natalidade, e com isso houve um achatamento da base da pirâmide etária do Brasil, com menos bebês nascendo e uma população idosa aumentando cada vez mais. Essa transição, associada também a uma mudança no padrão nutricional, levou então ao aumento da população idosa, aumento do sedentarismo e da obesidade, e, consequentemente, um aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E o que são as doenças crônicas não transmissíveis? Então, são doenças que têm uma história natural prolongada, têm múltiplos fatores de risco, têm um longo período de latência, geralmente de curso clínico lento, prolongado, permanente, que vai levar a vários períodos de exacerbação e que vai evoluir para diferentes graus de incapacidade e também para a morte. No Brasil, na verdade, nós vivemos a questão da tripla carga de doença. Então, nós temos uma mortalidade alta das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente de doenças do aparelho circulatório, mas também de neoplasias, mas também uma mortalidade elevada de causas externas e também de doenças infecto-parasitárias e uma agenda ainda não totalmente resolvida da desnutrição. E como é que o sistema de saúde precisa reagir para enfrentar, então, esses diferentes processos? Antes, a gente tinha, então, o sistema de saúde reagia só a condições agudas, né? Então, ele agia de uma maneira rápida, geralmente com uma resposta única, mas quando você tem condições crônicas, você precisa que esse sistema de saúde responda de uma maneira longa, prolongada, com uma duração indefinida, centrada no cuidado multiprofissional, no autocuidado do paciente, e eu preciso que a resposta seja proativa e, principalmente, contínua. Dessa forma, a atenção primária, então, ela muda totalmente o seu papel de que era uma atenção básica de porta de entrada só do sistema, da base da pirâmide, que conforme a gravidade do paciente piorava, mudava ele de nível hierárquico, e eu passo a ter uma atenção primária, então, que é a coordenadora do cuidado. É ela que vai guiar o paciente dentro da rede, de acordo com a linha do cuidado que ele necessita. Dessa forma, então, a atenção primária também precisa de um suporte das especialidades. E aí entra, então, o apoio matricial, que foi descrito por Campos e Domit em 2007, que, na verdade, é a retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico de uma construção de saberes compartilhada, interdisciplinar, entre os diferentes níveis hierárquicos do sistema de saúde, sendo que a atenção primária vai continuar como uma equipe de referência e responsável pela condução do caso de maneira longitudinal. Como que um apoio matricial ele é feito, né? Então, são reuniões multidisciplinares e elas são organizadas de acordo com as demandas das unidades básicas. Podem ser discussões de casos clínicos, pode ser discussão de fluxo, pode ser discussão de temas relacionados à especialidade, o atendimento compartilhado
E o objetivo é que cada caso seja, então, elemento de estudo e orientação para a condução de casos semelhantes. Em Campinas, o matriciamento existe desde a década de 90, inicialmente na saúde mental, foi expandido para os centros de referência entre DST e AIDS, os centros de reabilitação e também nas diversas especialidades ambulatoriais. Desde 2010, nós temos o matriciamento em cardiologia, através do Telesaúde. A partir de 2014, passou a ser presencial nas unidades básicas, sendo que em 2018 a gente já tinha uma cobertura de mais de 60% das unidades, e a partir de 2019 nós tivemos a inserção de novas tecnologias, como o e-mail, o Hangout e o WhatsApp. Bom, o objetivo do trabalho, então, foi avaliar a percepção dos profissionais médicos da atenção primária de Campinas quanto à estratégia do apoio matricial e, de maneira mais específica, avaliar a questão da suficiência da oferta e se essa estratégia tem capacidade em melhorar a resolutividade da atenção primária. Também em pacientes com diferentes graus de cardiopatia. Foi uma pesquisa avaliativa de caráter exploratório, feita nos 5 distritos de saúde de Campinas. Foram convidados a participar médicos que já participassem do matriciamento há pelo menos 1 ano. Foi solicitado 10 profissionais por cada distrito de saúde, que foram escolhidos pelos apoiadores ou coordenadores de centro de saúde. O questionário foi online e foi feita análise temática do conteúdo. 29 médicos, então, foram convidados via e-mail ou WhatsApp para responder o formulário, e nós recebemos de volta 22 formulários preenchidos no final de 2020. O distrito de maior participação foi o distrito sudoeste, e a média de trabalho na prefeitura de Campinas era de 11 anos. Dos participantes, a maioria já participava do matriciamento há mais de 3 anos, sendo que a gente teve um colega aqui que já estava participando de matriciamento em cardiologia há 8 anos. E a maioria eram médicos de família e comunidade, mas também participaram colegas que são cardiologistas, mas estão na atenção primária, pediatras e psiquiatras. Das formas de atividade de matriciamento, então, cada entrevistado podia assinalar mais de uma possibilidade, tá? E a maioria assinalou que participava, então, ou de discussão em grupo, ou da atividade presencial na unidade básica. Esse gráfico, ele mostra, então, todas as possibilidades que a gente tem de formas de matriciamento, quanto às potencialidades ou fragilidades do matriciamento, tá? E cada um ia apontando aquilo que considerava de mais importante. Esse gráfico eu destrinchei ele, para ficar mais fácil de entender. Eu acho só que o que vale a pena aqui, que chama mais atenção, é saber que o Hangout é uma estratégia que ela existe, mas ela não é utilizada pela grande maioria dos entrevistados. Então, facilitando aquele gráfico, eu só queria destacar, então, que as atividades que são presenciais, então, discussão de caso clínico presencial na unidade, ou as discussões em grupo de casos, ou mesmo a consulta compartilhada, elas foram consideradas como de maior resolutividade e interação com o matriciador. Mas que as atividades online, como o e-mail e o WhatsApp, aparecem, então, com maior frequência de utilização e, principalmente, maior facilidade de acesso e agilidade na resposta. Aqui, então, quanto à frequência de utilização, né, o e-mail e o WhatsApp aparecem como mais frequentes, também com maior facilidade de acesso, melhor disponibilidade da oferta, e a melhor agilidade de resposta. No entanto, quando a gente pergunta da resolutividade, as atividades presenciais, como discussão em grupo, discussão de caso na unidade, aparecem com maior destaque. Assim como a interação com o matriciador. Nós perguntamos, então, se as formas de matriciamento eram suficientes, e a maioria dos participantes consideram que sim. Se o participante se sentia mais qualificado para resolver casos de baixa e moderada complexidade, e a maioria disse que sim.
Mas quanto ao acompanhamento ou condução de casos mais graves, a maioria não se sente respaldada. Depois a gente tem a parte das questões abertas, tá? E cada um poderia responder da forma que achasse melhor. Então, a questão era se a qualificação da atenção primária melhora a resolutividade. E para a maioria, sim, melhora a resolutividade, principalmente com a possibilidade de um tratamento mais adequado e melhora da assistência. Se o atendimento qualificado, ele pode impactar nas diminuições de descompensações e necessidades de internação. Sim, também, né, a qualificação do atendimento, otimização do tratamento vai impactar nas descompensações das doenças crônicas, mas vale ressaltar aqui, essa setinha ela ficou fora do lugar, que quanto aos casos de menor complexidade, sim, pela opinião dos participantes, né, vai ter esse impacto, mas nos casos mais complexos, realmente precisa da interação com a especialidade. Outro questionamento é a questão do bloqueio na agenda. Então, para fazer o matriciamento, o agendamento na unidade ele é bloqueado e a gente faz a discussão de casos do matriciamento. E a pergunta é se isso vai trazer atividades produtivas ou se só vai gerar mais atraso nos atendimentos. A maioria considera que sim, que as reuniões são produtivas, sim. Vale o ressalto aqui de uma pessoa que lembrou que nessas reuniões presenciais o especialista consegue ver o paciente, mas tem quem considere que online, após o expediente, seria melhor. A mesma pergunta foi feita em relação às atividades online, então o uso de WhatsApp e principalmente o e-mail do matriciamento. Também são consideradas como produtivas, têm uma boa agilidade na resposta, mas tem uma boa parte que não gosta, que prefere que seja feito presencial ou que vai gerar sobrecarga de trabalho. As potencialidades que os colegas, então, percebem do matriciamento é a grande possibilidade de troca de experiência e discussão de casos. Mas quanto às fragilidades, nós temos várias aqui assinaladas, tá? E a que apareceu em maior destaque foram as poucas reuniões. Geralmente, os gestores aguardam que aumente a demanda, então quando a demanda está muito grande, aí se agenda um matriciamento. Também reclamaram de questão de espaço, de escassez de tempo, de falta de apoio de gestão e também falta de apoio de outros colegas. E vale o destaque aqui também que alguns colocaram do empoderamento do não especialista, que alguns se sentem inseguros por conta disso. Na pandemia, então, a gente quis saber se houve prejuízo ao matriciamento, já que as atividades presenciais não foram realizadas, e as opiniões se dividiram entre quem achou que teve e quem achou que não, porque continuaram as formas online. E então, também quem achou que diminuiu a oferta das consultas e também quem não pôde avaliar porque só começou a atender praticamente durante o período de pandemia. Das considerações finais, o que vale destaque é que a maioria considera, então, que as reuniões são resolutivas, são produtivas, que é um processo contínuo e horizontal. Bom, então nós tivemos, de acordo com as planilhas, né, daqui da Poli 3, os matriciamentos presenciais em 2018 e 2019 contaram com a participação de 39, 38 médicos, tá? E a dificuldade em conseguir mais colegas que respondessem ao formulário também foi por conta da pandemia, porque muitos deixaram de atender, mudaram de função e não conseguiram responder ao formulário. Então, as formas online e o e-mail e o WhatsApp realmente aparecem como de maior frequência de utilização, mais fácil acesso, maior disponibilidade da oferta e de agilidade de resposta, mas as atividades presenciais são consideradas como de melhor resolutividade pelos participantes, proporcionando inclusive a formação de vínculo entre os profissionais. O telesaúde, embora tenha sido a nossa primeira atividade em 2010, nós não conseguimos continuidade dele e muito foi por falta de acesso à internet de algumas unidades, falta de computador, falta de acessórios de mídia.
As atividades, sejam online ou presenciais, elas são consideradas suficientes pela maioria dos participantes e também são considerados que conseguem resolver casos de baixa e moderada complexidade. E aí, considerando que a demanda das unidades é constituída geralmente em até 80% de casos de baixa e moderada complexidade, eu acho que o objetivo do matriciamento em melhorar a resolutividade da atenção primária acaba sendo atingido. Na questão dos pacientes de caso grave, realmente também isso está de acordo com as diretrizes do matriciamento, é uma estratégia compartilhada e não uma transferência de responsabilidade. Nesse caso, inclusive, da especialidade da atenção primária. Ninguém está querendo transferir os casos, a gente só precisa se atentar que realmente precisamos fortalecer mais o vínculo com quem está na atenção primária, para que exista uma segurança melhor em atender esses casos mais graves. A percepção de potencialidades do matriciamento, então, aparece como troca de experiências e possibilidade de discussão de casos, que também condiz com a proposta de campo do MIT de troca de saberes e construção compartilhada. E a percepção de uma estratégia qualificadora parece ser a opinião da maior parte dos entrevistados. Então, todos percebem, né, que a maioria percebe que é uma estratégia potente, eficaz, qualificadora. A possibilidade de troca de experiências foi a maior potencialidade avaliada pelos entrevistados, e as poucas reuniões ou distanciamento em ocorrência das reuniões foi apontado com maior fragilidade e que deve ser observada tanto pela equipe de matriciadores quanto pelos gestores. Para a maioria, há suficiência nas ofertas de matriciamento, e a totalidade dos entrevistados considerou que sim, que o matriciamento aumenta a resolutividade das unidades básicas. Muito obrigada.